Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a refração em uma superfície esférica. Na última aula nós falamos sobre a reflexão em superfícies esféricas, né? Então, consequentemente, nós falamos sobre espelho côncavo e convexo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a refração em uma superfície esférica. Então, vocês já devem conhecer diversas aplicações para esses sistemas de refração à superfície esférica. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Que vai ser postada hoje também. Então, o que é a refração? Novamente, a refração ela é o desvio que a luz sofre, é o fenômeno do desvio que a onda sofre ao passar de um meio material para o outro, com diferentes índices de refração, tá? Então, nesse caso, eu estou passando do meio A para o meio B, e os índices de refração do meio A e do meio B são diferentes. Nesse caso, o índice de refração de A é menor do que o de B. Então, o que acontece? Se eu tiver um ponto P aqui irradiando luz, existem algumas características que a gente vai ver mais na frente de como essa luz ela se comporta ao passar de um determinado meio para o outro. Inicialmente, se a incidência do raio luminoso é normal à superfície do espelho, ou seja, ela está incidindo nesse ponto aqui, que é chamado vértice. Eu falo espelho, mas não é espelho, é lente, obviamente, né? Então, ele não sofre desvio. Isso a gente já viu na aula passada e a gente ilustrou também lá naquela aula de simulações. Pois bem, um outro detalhe é, se eu incidir o raio luminoso aqui, né, com o ângulo θ em relação à normal, sendo a normal nesse ponto, essa reta aqui, θA, certo? Porque ele está no meio A, essa reta vai sofrer um desvio, certo? Se aproximando da normal, essa aqui é a normal nesse ponto também. Então, ela vai sofrer um desvio se aproximando da normal, de modo que haverá um novo ângulo θB. O ponto onde esses dois raios luminosos se encontram, o com incidência normal, que é esse aqui, e o com incidência com o ângulo θA com a normal, o ponto onde esses dois raios se encontram após passar pela lente é onde é formada a imagem, tá? Então, sempre os pontos onde eles se encontram é a formação da imagem, tá bom? Esse aqui é um outro exemplo de fazer a mesma coisa, né? Aqui a gente está vendo um ponto luminoso, aqui a gente já está vendo um objeto, tá? Então, esse objeto, ora, no ponto mais alto desse objeto, que é aqui em cima dessa seta, tá? A incidência normal aqui, que tem um ângulo de 90 graus, o que acontece com ela? Não sofre desvio, logo ela passa sem sofrer desvios, né? Então, ok. Já a segunda reta, ela incide aqui com um ângulo θA, certo? E se o índice de refração de A é menor do que o de B, o raio luminoso ele tende a se aproximar da normal, tá? Então, a normal sendo essa aqui, nessa superfície, né? Pois bem, então, nesse caso, onde é que esses dois raios luminosos se encontram? Se encontra a uma distância S', né, da lente, e a imagem nesse caso é a imagem invertida. A gente vai falar sobre a formação das imagens mais pra frente, tá? Pois bem, então, o que a gente está vendo aqui é a refração à superfície esférica. Ora, a grande aplicação das refrações em superfícies esféricas são as lentes, tá? Então, o que aqui está falando é que é o dispositivo óptico mais conhecido e amplamente utilizado depois do espelho plano é a lente. Então, todos nós
temos ou já tivemos contato com lentes na nossa vida, seja a lente do nosso óculos. Ah, professor, mas eu não preciso de óculos. Seja a lente de uma câmera fotográfica ou até mesmo a lente da câmera do seu celular. Então, fica claro que todo mundo aqui já teve contato com esse tipo de dispositivo, que é a lente, tá? Então, o que é uma lente? Uma lente é um sistema óptico com duas superfícies refratoras. Então, as lentes mais finas, as lentes mais simples, perdão, elas são lentes finas, que a gente também vai falar no próximo slide. E essas lentes que são mais finas, porque a gente pode desprezar a espessura da lente, certo? É o que a gente chama de lente delgada, tá bom? Então isso aqui é bem importante, porque a gente vai falar agora sobre lentes delgadas, tá? Então existem as lentes delgadas convergentes. O que são lentes delgadas convergentes? São aquelas lentes em que os raios luminosos que incidem paralelamente à lente, ao eixo principal da lente, né? Que são esses raios paralelos aqui, ó. Certo? Eles convergem para o mesmo ponto após a lente, após passar para a lente, né? No outro lado, no lado real da lente. E esse ponto é o chamado foco, né? Então existem dois focos nas lentes, certo? Eu posso representar a lente por uma reta a princípio, e se eu colocar o eixo principal aqui, existem dois focos, certo? O foco 1 e o foco 2, certo? Então, a princípio, a imagem, quando ela é formada, se eu tiver um raio luminoso aqui, se a imagem for formada após passar pela lente, ou seja, nessa região aqui, ela é uma imagem real, diferentemente do espelho, né? Porque o espelho, toda a parte considerada no espelho é considerada na frente do espelho, porque a superfície, o raio luminoso, ele é refletido, ele é completamente refletido. Aqui, como a luz passa de um lado para o outro, então o lado para onde a luz passa é o lado real, e se a luz não passar por algum motivo, a gente vai ver alguns exemplos disso, então a imagem ela é virtual, se a imagem ficar nesse lado do espelho, certo? Da lente, perdão. Em alguns momentos eu confundo, mas é lente, tá? Pois bem, então a gente falou sobre lente convergente, que é porque quando os raios luminosos passam, todos os raios convergem para o mesmo ponto. Esse ponto é o segundo foco, tá? Agora, nós podemos ter uma lente chamada... Deixa eu ver... Não, uma outra coisa também, né? Um outro detalhe das lentes convergentes é que se eu tiver um ponto aqui antes do espelho em que todos os feixes luminosos eles estão incidindo em qualquer ângulo aqui na lente, certo? Mas eles estão saindo do mesmo ponto, então se eles estão divergindo do mesmo ponto, eles vão sair da lente paralelamente ao eixo principal, certo? Então essa é uma outra característica das lentes convergentes, certo? Espera aí que eu acho que travou aqui. Não. Voltou. Pois bem, então, desculpa, eu desabafo, é que eu achei que eu ia ter que gravar tudo de novo. Então, o que acontece? Para construir a imagem de uma lente convergente, o que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer aquele mesmo método lá dos espelhos, tá? Que é o seguinte, o raio que ele incide paralelamente à lente, ele converge no foco, certo? Isso a gente já sabe, no foco após o espelho, certo?
E o raio que passa no vértice da lente não sofre desvio, tá? Isso a gente também já sabe. De modo que os dois raios luminosos se encontram após o espelho e essa imagem ela está de cabeça para baixo, certo? E ela é uma imagem invertida. E aí, como exercício, esse objeto ele está num ponto P antes do foco do espelho, tá? Então, antes do foco da lente, perdão. Então, o que vocês vão fazer como exercícios? Aí, junto com o resumo da aula, tá? Vocês vão usar esse método para encontrar as imagens de acordo com diferentes posições do objeto, tá? Então você coloca o objeto antes do foco, no foco, e o livro vai ajudar vocês a isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar ao longo da semana, tá bom? Então, essa é a lente convergente. A gente pode ter também uma lente delgada ou lente fina divergente. Nesse caso, o que acontece? Os raios luminosos que incidem paralelamente ao eixo principal, certo? Eles todos divergem, ou seja, eles se afastam uns dos outros, de modo que o seu prolongamento, certo? Ele chega até o foco do espelho. Nesse caso, a gente chamou aqui de F2 antes do espelho. Por quê? Porque pela lente, né? Pela lente ser divergente, tá bom? Então, da mesma forma, se os raios luminosos incidem de maneira divergente aqui no espelho, ó, buscando convergir para o mesmo ponto, elas vão ser refratadas paralelamente ao eixo principal, de modo que o prolongamento desses raios incidentes vão se encontrar no foco 1, certo? Que é o foco atrás da lente, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente pode observar também nas lentes delgadas ou lentes finas, é que em geral as lentes convergentes, elas têm a borda fina, tá? Então, as bordas das lentes convergentes são bordas finas. Então, existem 3 exemplos de bordas finas que são as lentes convergentes. E quando a borda ela é mais espessa, então a gente tem lentes o quê? Divergentes, tá? Tá bom? E aí, na verdade aqui, né, eu falei um pouco aqui, eu adiantei o assunto, mas vocês vão fazer esse exercício aqui, né? Então vocês vão usar o método gráfico, que é o método que a gente já conhece lá dos espelhos, tá? Para encontrar, vamos tentar aqui, tá? Para encontrar as imagens formadas a partir dos raios luminosos que passam por uma lente delgada, tá? Então, o primeiro delas é a lente convergente. Então, o raio que incide paralelamente à lente, ele converge para o foco 2. O raio que incide no vértice, ele não sofre desvio. E o raio que incide no foco 1, passando pela lente, após passar pela lente, ele passa o quê? Paralelamente ao eixo principal, certo? No ponto onde 2 ou mais raios se encontram é a formação da imagem.
Então vocês vão variar exercício, né? Que era o exercício que eu tinha colocado lá em cima. Variar a posição do objeto, certo? Para poder encontrar o que? A imagem, certo? A mesma coisa nas lentes delgadas divergentes. Então, o raio, quando ele passa, quando ele incide paralelamente ao eixo principal na lente, ele diverge de modo que o seu prolongamento, certo? Incide no foco 2 ou foco secundário, certo? A outra situação é quando o raio luminoso ele incide de modo que o seu prolongamento tenderia a incidir no foco 1, ao passar pela lente, ele diverge de modo que ele sai daqui paralelamente ao eixo principal. E da mesma forma das lentes convergentes, quando o raio luminoso incide no vértice, ele não sofre desvio. Nesse caso, a imagem aqui, se você vir os raios luminosos 1 aqui, né? 3 e 2, eles não se encontram após a lente, tá? Eles se encontram antes. E se eles se encontram antes, eles se encontram no prolongamento. Então, essa imagem, ela é uma imagem virtual, tá? Certo? Mas vocês vão dar uma olhada aí e vão fazer também a formação da imagem nas lentes divergentes como exercício. Então, lembrando, e para fechar a aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o resumo dessa aula, como de praxe, como vocês já têm feito, e aí vocês vão o quê? Fazer a formação da imagem nos diferentes posições para as lentes convergentes e divergentes, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês e na última aula, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre aplicações dessa refração em superfícies esféricas. Tá bom? Até a próxima.